Muito bem-vindo novamente e afinal chegamos no nosso último módulo, a nossa última trilha, trilha 7, onde falaremos de mensuração e gestão de performance e risco. E por sinal, é uma das trilhas mais difíceis que você vai ver ao longo de toda essa jornada que nós já passamos, tá? Mas não se preocupe, nós vamos detalhar, nós vamos trazer estratégias, nós vamos trazer muita coisa. Para quê? Para facilitar a sua compreensão e para que você finalize esse último módulo com muita convicção e se prepare muito bem para o dia do seu exame. Combinado? Seguimos adiante? Ok. Bom, tudo bem. Então vamos começar por risco. Mais uma vez, de uma forma mais rápida, porque nós já vimos sobre isso, né? Então nós vamos, de certa forma, revisar esse conteúdo, tá? Primeiro, relembrando o conceito de risco. Você já entendeu que a definição de risco não está ligado à possibilidade de perda, mas sim, né, no grau de incerteza. Já não falei isso para você? Você já não viu isso especificamente numa trilha? Então, mais uma vez, por que esse conceito? Por que para você é muito importante essa definição? Porque quando somos leigos, nós temos, né, a definição, a classificação ou a subjugação de que risco nada mais é que a possibilidade de perda. Um prejuízo, talvez até calculado ou mensurado, né? Mas não, tá? Para a Anbima, para o mercado financeiro, mas principalmente para o conceito Anbima, risco é o grau de incerteza. Então, quanto maior esse grau de incerteza, né, maior é o risco do ativo. Mas que grau de incerteza? O grau de incerteza é em relação ao quê? Ao que se projeta de retorno. Nós já vimos sobre retorno observado, né, rentabilidade observada, e nós também já falamos de rentabilidade esperada. Por quê? Diante daquilo que se observa, do que se observou de um ativo, projeta-se uma rentabilidade futura, a rentabilidade esperada. Mas isso é garantia de retorno? Não, você já viu que não. Nada no mercado financeiro pode ser garantido, né? Por quê? Mesmo que seja renda fixa ou renda variável, independente da sua volatilidade, não há como a gente classificar e definir um retorno absoluto, né? Por quê? O mesmo acontece com o pós-fixado. Se nós estamos falando de uma Selic a 15%, pode finalizar o ano a uma Selic de 13%, de 12%, tudo depende do ciclo econômico em que estamos vivendo. A mesma coisa na Bolsa, Ibovespa, também vai sofrer a sua volatilidade, claro, em um grau muito maior. Então, compreenda dessa forma. Risco nada mais é que o grau de incerteza. E nós também já vimos sobre o tripé em relação a risco. Qual é o tripé? Rentabilidade, liquidez e risco propriamente. Tá? Mas vamos entender melhor? Vamos entender melhor então na tela. Como ficaria? Bom, você já ouviu esse jargão, né? Quanto maior for o retorno, maior será o risco. Óbvio, né? E quando nós falamos de retorno, lembra daquela probabilidade, quando o investidor está diante de duas opções, ele vai ter que escolher qual é a melhor? De uma forma racional, né? Se você tem dois ativos que oferecem o mesmo retorno, vai se optar por aquele que oferece o menor risco, de uma forma natural. Porém, se nós estamos diante de dois ativos que oferecem o mesmo nível de risco, obviamente vai se optar por aquele que oferece a maior rentabilidade, maior retorno. Então, quanto maior for o retorno, maior será o risco, e quanto maior for o risco, maior será o retorno. E nós estamos falando aqui de uma correlação entre risco e retorno que são proporcionais. Então, se a promessa de rentabilidade é alta, o risco é alto. Porém, do outro lado, se a promessa de rentabilidade é baixa, o risco também é baixo, ok? Agora vamos falar da correlação entre liquidez e risco, que é agora uma correlação inversamente proporcional. Por quê?
Quanto maior for a liquidez de um ativo, menor será o seu risco. Então, a liquidez mais elevada oferece um menor risco. Lembre-se o que é liquidez, né? A liquidez é o grau de conversão daquele ativo em espécie, a um valor justo. Então, quanto maior a liquidez que o ativo vai oferecer, menor vai ser o risco, porque obviamente também menor será o retorno. Quanto maior for a liquidez, como falei, menor será a rentabilidade, né? Joia! Aí nesse exemplo, nós temos um gráfico que também está contido na sua apostila, nós já vimos ele, e agora nós vemos mais uma vez de uma forma rápida, para entender melhor sobre volatilidade, né? Representada também por risco. Nós temos dois grandes bancos, Itaú e Bradesco, na tela. Nós temos então a cotação de janeiro, né? Como referência, a primeira cotação, 28,50 para Itaú, 31,40 para Bradesco. E aí você percebe que ao longo dos meses, né, fevereiro, março até junho, né, ambos, claro, sobem e descem. E aí, por exemplo, Itaú, você percebe do lado direito ali no gráfico, que é até fácil, olhando o gráfico, você perceber que a linha azul ela é mais volátil, né? Uma hora ela sobe um pouco mais que a linha vermelha e de repente ela cai, né, bem mais que a linha vermelha. Então ali, de forma bem clara, fica evidente que as ações do Itaú têm uma volatilidade maior. E aí no cálculo nós vimos isso. Olha a volatilidade das ações do Itaú. Só nesse período, né, de janeiro a junho, observou-se então que a volatilidade nesse período foi de 2,55, enquanto a volatilidade das ações do Bradesco no mesmo período foi de 1,85. E graficamente, você olhando as linhas, você percebe, né? Você percebe que ali a linha vermelha do Bradesco está próxima da linha azul, ali de fevereiro para março, e de repente há um descolamento em abril, né? Então as ações do Bradesco caem, enquanto as ações do Itaú sobem, e de repente as ações do Bradesco até permanecem digamos, uma linear, depois cai um pouquinho ali no final de junho, mas as ações do Itaú já despencam, né? Elas caem ali de praticamente 28,10 vai para 27,25. E aí fica bem evidente a diferença aí de volatilidade entre as duas. Então, nada melhor que um gráfico como esse para representar melhor do que estamos falando sobre risco. Ok, também já vimos e vamos falar mais uma vez para confirmar o seu conceito. O que é taxa livre de risco? Ele é muito utilizado em algumas fórmulas que você vai conhecer, principalmente índice de Sharpe, né? Se fala muito em taxa livre de risco, que nada mais é que algum ativo que, teoricamente, por seu baixo risco que ele oferece ao mercado, ele é tido como uma taxa livre de risco, né? Então, quais são as taxas normalmente utilizadas ou quais são os títulos normalmente utilizados? As taxas são Selic e CDI e os títulos normalmente uma LFT, né, que é o Tesouro Selic, ou um CDB de um grande banco, né, que tem aí uma classificação de rate compatível ao do governo, ok? E quais são os riscos existentes? Nós temos o risco de contraparte, nós temos o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado, também chamado de sistemático não diversificado, e o risco não sistemático, que é um risco específico, né? Empresa ou setor. Já vimos também sobre isso e vamos falar rapidamente, mas começando por contraparte. Esse é o risco que ainda nós não vimos, tá? O risco de contraparte tem que ser bem entendido, porque senão você pode confundir ele com o risco de crédito, porque ele é semelhante, ele é bem parecido. Mas vamos entender. Ele é definido como risco de não pagamento. Bom, quando nós falamos de não pagamento em risco de crédito, é inadimplência, não é? Não se assemelha? Então, é o não pagamento existente ou a não entrega de um produto ou serviço. Pois espera aí, aqui mudou. Tem isso no risco de crédito? Não. Então aqui fica mais fácil para você entender. Vamos pensar num produtor, uma relação do produtor rural? Nós já utilizamos muito ele como exemplo. Vamos utilizar mais uma vez. Qual é o seu produto? Uma soja, um saco de soja, um saco de milho. Então ele vai fazer uma CPR e fica combinado que para ele ter antecipação desses recursos, você já sabe que é uma CPR, fica combinado ali com a instituição financeira que ele dá garantia a algumas sacas de soja, algumas sacas de milho, ok? E aí qual é o risco nessa relação de contraparte?
teve uma safra, mas aí teve uma frustração de safra. E aí, se ele tiver qualquer problema com relação ao não pagamento, convencionou-se a entrega de um produto, talvez, né, uma garantia, ou então nessa relação, ao invés de ser um acordo financeiro, foi um acordo de produtos. E aí esse produtor estimava colher, sei lá, 300 sacas, e ele colheu 250 sacas. Ele não tem todo o produto para entregar. Então ali é um risco de contraparte, que é a não entrega de um produto, seja ele parcial ou total. Tá? Então a contraparte também, ele pode se referir a corretoras, a bancos de investimentos e outros negociantes dentro desse nosso mercado de valor imobiliário, que eles atuam, tá, como parte contratante em relação a uma transação. É muito comum isso no mercado de balcão. Tá? Então, por exemplo, os investidores querem negociar na Bolsa de Valores e aí eles querem margens, eles querem essa margem como uma espécie de um cheque especial, uma garantia, um crédito, porque às vezes, né, no dia a dia, na correria, ele não consegue transferir o recurso na hora, porque ele tem o seu trabalho, tem o seu ofício. Então, ele recorre a um crédito, a uma corretora, um banco de investimento, as instituições, para poder deixar, teoricamente, entre aspas, o dinheiro em caixa. Porque se algo fugir, ele está operando em um derivativo, e de repente, é o que nós chamamos no mercado, chama margem, ou seja, chama garantia, ele precisa ter esse recurso disponível, senão ele corre o risco de desmontar a operação, tá? E aí as instituições, as corretoras principalmente, elas concedem essa margem. Claro, existe uma política de crédito, só que como ela está concedendo essa parte, essa garantia, ela é a contraparte nesse contexto, porque ela garante esse investidor perante a B3. E se a corretora faltar com a B3, é um risco de contraparte, ela não está pagando a B3, ok? E aí, se esse investidor faltar com a corretora, é um risco de crédito, ele está se tornando inadimplente. Então tem que tomar cuidado para entender melhor o que é risco de contraparte, tá? O próprio nome já diz, é uma contraparte do negócio. Então, a corretora, nesse sentido, ela é a contraparte da operação do investidor que opera na B3. Mas ele precisa da corretora para chegar até o ambiente da B3, até a bolsa. Tá? Acho que dessa forma ficou bem mais claro, né? Ok. O termo é geralmente usado nesse contexto em relação ao risco de contraparte, que é o risco de perda, sim, em espécie, a qual uma empresa pode estar exposta se a contraparte, como eu dei o exemplo da corretora, né, de uma negociação de valores mobiliários de balcão, encontrar dificuldade em cumprir as obrigações sobre os termos dessa transação que eu acabei de dar como exemplo. Risco de crédito, já vimos, o famoso calote, né, conhecido popularmente. E aí nada mais é então que a falta de pagamento, a inadimplência, tá? E aí ao lado, mais uma vez, também nós temos, né, essa figura representando a classificação de risco, começando por AAA ou 3As, que é a maior classificação, ou seja, baixíssimo risco de crédito, a expectativa de ter retorno para quem presta recurso a empresas ou pessoas com essa classificação é de receber tranquilamente, tá? Porém, quem está classificado ali como D é praticamente dizer assim, ó, você vai emprestar o dinheiro, mas você não vai receber, possivelmente. Então, o percentual de inadimplência em relação ao D é muito elevado. Obviamente que isso influencia na taxa de empréstimo, taxa de financiamento, porque é uma classificação de risco e tudo aquele que oferece mais risco cobra-se mais para se emprestar o recurso, não é? Mais uma vez também falando sobre risco de liquidez, que nada mais é que a dificuldade de negociar um determinado ativo por seu preço justo, ou seja, transformá-lo em dinheiro. Se você tem um ativo, uma ação, que ao vender, ao anunciar a venda, valor a mercado, rapidamente é vendido, como ações da Petrobras, da Vale, dos grandes bancos, quer dizer que são ações de ótima liquidez. Porém, se você está com uma ação na sua carteira em que, ao anunciar a venda, é difícil vendê-la, então você está incorrendo no risco de liquidez. Nós também podemos fazer uma menção em relação ao exemplo clássico de imóveis. Tá? Então, se você tem um imóvel bem localizado, um imóvel bonito, atrativo e também, né, com ótimas condições, e dependendo do seu valor, ele pode estar num bairro que está bem avaliado e que há muita demanda
muita demanda. Então facilmente vai se vender e às vezes você gastou ali 500 mil reais para construir aquele imóvel, anuncia a venda a 750 mil e encontra inúmeros compradores. Então você está com um ativo de alta liquidez. No entanto, se você está com uma casa semelhante, mas num outro bairro, ao lado ali de uma penitenciária recentemente construída, você comprou, começou a construir imóvel, de repente anunciaram a construção dessa penitenciária, possivelmente o que vai acontecer? Vai cair a demanda, né, por imóveis naquela região e você pode sofrer com risco de liquidez, ou seja, dificilmente encontrará pessoas disponíveis para comprar o seu imóvel naquela localidade. Então você vai estar incorrendo no risco de liquidez do seu investidor. Tá? Risco de mercado, então, vai ficar com esse conceito definido de que provoca alteração de preços e de taxas. Então, houve variação de preço das ações, das commodities, risco de mercado. Houve variação de taxas Selic, IPCA, CDI, risco de mercado. Houve variação do dólar, do real, do euro, risco, né, de mercado em relação às taxas de câmbio. Então, risco de mercado provocará oscilação de preços e taxas, ok? E lembre-se da regra da caneta que você já viu aqui conosco. Agora, risco de liquidez está ligado a volume. Se tem alto volume de negociação, se vende rapidamente, risco de liquidez. Se tem baixo volume de negociações e tem dificuldade para ser vendido, risco de liquidez. Risco de inadimplência, dificuldade de receber, a pessoa não tem recursos para honrar o pagamento, risco de crédito. Envolver uma transação em que há uma pessoa, há uma instituição garantindo ali parte daquela transação e há algum problema ali de dificuldade de receber aquela garantia ou aquela condição que foi imposta, risco de contraparte. Tá bem? Agora nós vamos conhecer novamente, ou seja, só ver novamente, o risco específico. Então, aquele risco ligado a uma empresa especificamente, seja Vale, no caso do Brumadinho que nós já vimos, seja Petrobras, no caso do Mensalão, ou seja, qualquer outra empresa, como a Americanas, que nós também já vimos, são riscos específicos, não sistemático. Por que sistemático? Depende do sistema, o governo, crises, guerras, provoca variação de preços e taxas, risco de mercado. Risco específico da empresa, do segmento, do setor. Então, quando nós vimos o caso da Americanas, risco da empresa. Quando nós vimos o caso da Vale, risco da empresa. Quando nós vimos o caso do Mensalão, risco da Petrobras. Tá? Algum risco ligado a segmento. De repente a China anuncia que não vai mais comprar minério do Brasil. Então vai impactar todas as mineradoras, não só a Vale, mas todas as mineradoras brasileiras. Tá? Então aí é risco específico de segmento. Ok? E aí na tela nós também podemos acompanhar essa equação gráfica sobre risco total, dividida ali pelo risco, né, e os ativos. Isso aqui está ligado a quê? Bom, basicamente é um gráfico que vai representar que a diversificação, ou seja, quanto mais ativos, né, diferentes setores, né, diferentes segmentos, diferentes empresas, quanto mais ativo é incluído na carteira, tá, menor será então o seu risco não sistemático. Percebam a curva, né? Quando tem um ativo, está lá em cima, quando se tem 50 ativos na carteira, ele chega ali a um determinado risco e por mais que você inclua 100 ações, 150 ações, dificilmente ele vai passar daquela linha que vai seguir de uma forma linear, tá? Porque ele encontra ali o risco sistemático. E o risco sistemático não é possível retirar de carteira renda fixa nem da carteira de renda variável. Por quê? Porque é um risco ligado ao que o governo vai fazer. Então, se muda um governo ou outro, se tem uma crise política ou uma crise econômica, nós estamos inseridos nesse sistema do Brasil, né? Então, o que acontecer com a nossa economia, dependente se é uma ação do governo, uma crise externa, o que acontecer impactar a nossa economia vai impactar em renda fixa, em renda variável. A guerra Rússia e Ucrânia impactou mundialmente diversos países, o Brasil impactou, afetou preços e taxas? Sim, afetou fertilizantes e outros produtos, né, que nós importamos da Rússia ou da Ucrânia.
E também a relação de exportação, porque nós exportamos produtos para esses dois países. Impactou? Sim. Então, esse é o risco sistemático. Não tem como excluir o risco sistemático, ok?